Glória a Deus. Quero agradecer a presença de todos que aqui se encontram, agradecer a Deus por todas as vidas que estão nesse momento nos assistindo, nos ouvindo, e quero declarar uma noite de glória, uma noite gloriosa na presença do Senhor, amém? Porque onde Deus está, o milagre acontece, aleluia. Oséias capítulo 10, versículo 12, quem for encontrando, dê um glória a Deus, amém? Quem encontrou, dê um glória a Deus, um aleluia, manifeste de alguma forma, de que você está aqui, que você está vivo, amém, que está viva, que todo ser que respira louve ao Senhor, aleluia, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oséias capítulo 10, versículo 12, diz assim o texto: semeai justiça para vós, colhei conforme o amor misericordioso, lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que Ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de justiça e de salvação. É hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que Ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de justiça e salvação. Coloca a mão sobre o teu coração. Pai, nós amamos a Tua palavra. Que o Teu Espírito nessa noite possa nos conduzir, Pai. Possa revelar a Tua palavra, revelar a letra, Pai. Vivifica a letra nesta hora. Que cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra, que se expôs a Tua palavra nesta hora, Pai, que ouvirá ainda mais, que o Senhor possa continuar falando. Nós precisamos Te ouvir. Queremos já Te agradecer. E teremos sempre o cuidado de tributar a Ti a honra, a glória e o louvor. Quem crê diz amém. Pode se assentar em nome de Jesus. O texto de Oséias, na verdade o livro de Oséias é um livro bastante interessante. Nós chamamos livro de Oséias. A Bíblia tem esse título como livro de Oséias, porque alguns sugerem que o próprio Oséias tenha sido o autor desse livro. Oséias teve o seu ministério no ano de 753 ao ano 715 aproximadamente. E Oséias traz uma palavra ao povo de Deus, em especial ao povo do Reino do Norte, quando Israel estava dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte, a capital de Samaria. Havia 10 tribos de Israel. O Reino do Sul, Reino de Judá, capital Jerusalém. E Oséias estava ali como um profeta de Deus no Reino do Norte. Tinha um profeta também contemporâneo, Amós, que viveu juntamente na mesma época. E no Reino do Sul havia Isaías e Miqueias, que era profeta naquela geração. E a história de Oséias é uma história bastante interessante. E é uma mensagem pregada ao povo de Deus, porque o povo havia afastado dos caminhos de Deus, e consequências vieram por conta desse afastamento, por conta da atitude do povo perante a Yahvé. O livro de Oséias é uma narração profética de amor, mas um amor incansável de Deus para com o seu povo. Deus mostra aqui no livro de Oséias um amor ágape, um amor incondicional. E Oséias, ele traz em sua vida marcas que Deus queria mostrar para o povo.
como o povo estava vivendo diante de Deus. Entenda isso. Aqui o povo estava 700 anos antes, no século 8 antes de Cristo. O povo estava se afastando cada vez mais da presença de Deus. Essa palavra era dirigida ao povo de Israel por causa da imoralidade do povo, por causa da corrupção, da violência que havia em Israel. E esse texto que nós lemos, ela traz uma palavra de Deus, aqui quando Deus começa a punir o povo de Israel. O livro de Oséias nós vamos encontrar algumas partes interessantes. A primeira parte do versículo 1, do capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ver a fidelidade de Oséias para com a sua esposa Gomer. E interessante que Deus traz uma palavra para Oséias, no livro de Oséias capítulo 1, versículo 2. E Deus diz assim para Oséias: assim diz Yahvé. Assim que Yahvé começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe ordenou: vai e toma uma mulher que se entregue à prostituição. Em outras palavras, Deus diz para Oséias: vai e busca uma prostituta para que você case com ela. Vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que vos nascerem serão os filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério: afastar-se de Yahvé e apegar-se à idolatria. E a Bíblia diz que então Oséias, ele tomou uma mulher, Gomer, uma prostituta, casou-se com ela, obedecendo à palavra de Deus. E logo tiveram um primeiro filho, chamado Jezreel, que quer dizer Deus espalha a nação. Então, a partir daquele momento, tudo que acontecia na vida de Oséias, Deus queria usar de uma forma bem clara para o povo a experiência da vida de Oséias, para trazer o povo, para fazer com que o povo caísse em si. Deus usa a circunstância muitas vezes na vida do homem para fazer justamente para que ele caia em si. Nada nas nossas vidas acontece por acaso. E esse homem, ele obedeceu a Deus, ele casou-se com uma mulher infiel. Mas por que Deus pediu isso para Oséias? Oséias obedece a Deus, tiveram o primeiro filho, que o nome diz Deus espalha a nação. O que Deus estava querendo dizer para o povo de Israel é que viria tempos difíceis, viria tempo de que a nação de Israel seria espalhada por conta do pecado, por conta da desobediência. E logo veio a segunda filha, que tem por nome de Lo-Ruana, que significa não amada. E Deus, cada circunstância que acontecia na vida de Oséias, Deus queria falar com o povo. Veio o terceiro filho, chamado Lo-Ami, que quer dizer não meu povo. Porque Deus estava querendo trazer uma mensagem para o povo, que assim como Oséias amava aquela prostituta, por mais que o povo caísse na prostituição, por que o povo de Israel estava prostituindo? Porque estava buscando outros deuses, porque estava a vida no pecado, na ruína, buscando para si deuses. E uma coisa que Yahvé não aceita é outro Deus além dele. Se tem uma coisa que Yahvé não pode ver, é outro Deus além dele, pois ele é único.
Aleluia. E queridos, assim foi esse início desse casamento com essa mulher, Gomer. 3 filhos vieram. E Deus continuou falando com o seu povo. Deus continuou trazendo circunstância na vida de Oséias e sua família para fazer com que o povo caísse em si. Então, nesse primeiro capítulo, de 1 a 3, nós vamos ver a fidelidade de Oséias, que mesmo a mulher sendo infiel, ele não deixou de amar. O que Deus nos mostra, querido, é que mesmo com a nossa infidelidade, Deus não nos deixa de nos amar. Mesmo nós buscando outras coisas além do próprio Deus, Ele jamais deixará de nos buscar e de nos amar. Outra algo interessante no livro de Oséias está no capítulo 4 e 5, quando Israel comete adultério contra Deus. Quando Israel começa a buscar outros deuses, quando Israel começa a se afastar completamente de Deus. Deus tem uma aliança comigo e com você, sim ou não? Deus tem uma aliança conosco. Assim como no casamento tem uma aliança, esse metal circunflexo que é colocado no dedo esquerdo, da mão esquerda, melhor dizendo, justamente para simbolizar uma aliança que foi feita entre um homem e uma mulher. Deus também, Ele fez aliança com o povo de Israel. Desde o Éden, que nós vamos ver que há aliança entre Deus e o homem. Temos a aliança edêmica, temos a aliança adâmica, temos a aliança noética, e assim a abrâmica, e Deus sempre com a aliança de Deus e o homem. Mas Israel, nessa circunstância, ele quebra uma aliança, ele busca outros deuses, se envereda no pecado, na ruína, e logo comete adultério contra Deus. Nos capítulos 6 a 10 vem a punição para o povo de Israel. Aqui no texto que nós lemos, no capítulo 10, está dentro desse momento em que Deus pune o povo de Israel. O texto que nós lemos diz: semeei justiça para vós, colhei conforme o amor misericordioso, lavrai o campo, vige, porque agora é a hora de buscar a Yahvé. Queridos, o Brasil está vivendo um tempo hoje, um tempo difícil. Não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. Talvez nós temos tido um problema maior, porque enquanto o mundo hoje luta contra uma pandemia, o Brasil não luta apenas contra uma pandemia. É uma crise que está maior do que nos outros países. O Brasil está vivendo um caso singular, porque não é somente a pandemia, mas existe uma guerra espiritual entre o bem e o mal. E toda a população, ela é afetada, seja ela branco, seja ela de qualquer outra cor, seja ela pobre, rico, de alguma forma, de alguma maneira, ela está sendo afetada ou vai ser afetada por isso. Será que nós não podemos olhar para a nossa nação hoje e ver que essa nação também tem negligenciado? Será que nós, como povo, temos nos afastado de Deus? Será que o povo brasileiro não tem cometido contra Deus pecados que cheiram mal às narinas de Deus? Queridos, assim como estava Israel, talvez a nossa nação hoje se encontra desta maneira. E a punição veio. Nós lembramos que nos últimos carnavais zombaram de Deus,
filmes que foram feitos para zombar de Deus. A conta um dia vai chegar. A conta chegou. E o povo de Israel estava sendo punido por Deus. Não que nós hoje estamos sendo punidos por Deus, porque sabemos que hoje nós vivemos em uma situação muito mais privilegiada do que o povo de Israel, de Judá, no ano de 753 a.C. Nós vivemos hoje um tempo muito mais privilegiado, porque nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, é o nosso guia, que nos assiste de dia e de noite, que está nos direcionando, falando conosco, antecedendo aquilo que vai acontecer, trazendo os profetas para anunciar nesses dias, os dias vindouros. Então Israel estava passando por uma punição, do capítulo 6 ao capítulo 10. Mas no capítulo 11 nós vamos ver o amor de Deus. Deus revelando o seu amor para o povo de Israel. No capítulo 13, Deus se ira com Israel, porque mesmo Deus demonstrando o seu amor, Israel ainda continuava distante da presença. E no capítulo 14 finaliza o livro de Oséias, trazendo o perdão de Deus e a oferta para a restauração. Uma oferta de restauração para o povo de Israel. Mas o que eu aprendo com isso? Eu queria nesta hora meditar um pouco no capítulo 10 do livro de Oséias. Deixe o livro de Oséias no capítulo 10 aberto para você meditar comigo. No versículo 1 do capítulo 10, o texto diz assim: Israel é uma videira bela e viçosa, que cobre-se de frutos conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou a construção de seus altares. Quanto mais próspera a terra, tanto mais ergueram coluna com a arte e esmero. Ou seja, mesmo em tempo de prosperidade, mesmo em um tempo de grande prosperidade, prosperidade material, mesmo em meio dessa prosperidade financeira, mas ao mesmo tempo o povo se afastava de Deus. Nós começamos o ano de 2019 com muita esperança em nossos corações. Começamos a iniciar a alçar os voos, mas muito de nós, queridos, começamos a depositar a nossa confiança em homens. Muitos de nós começamos a olhar para pessoas e depositar a nossa confiança. E o Brasil, ele começou a entrar num tempo de prosperidade. Mas ao mesmo tempo, querido, o povo começou a se afastar do caminho de Deus. Porque a partir do momento, querido, que eu começo a colocar a minha confiança em mim mesmo, a partir do momento que eu começo a colocar a minha confiança em outras pessoas, em dinheiro, em governo, eu estou tirando o lugar que é de Deus. A minha confiança deve estar depositada em Deus. A sua confiança deve estar depositada em Deus. Deus usa homens, sim, Deus usa homens. Usa mulheres, usa criança. Deus usa quem Ele quer. Mas a glória é dele. Tudo é dele. Tudo vem dele. E tudo volta para Ele. Amém? Então Israel, mesmo em tempo de prosperidade, Israel é uma videira bela, ou seja, frutífera. Videira está falando da vide, que produz uvas. E em Israel as uvas não é como nós temos aqui no Brasil,
em outras regiões da terra. Tudo em Israel é muito grande. Os cachos de uva é muito grande. Lembramos do texto quando diz, quando Moisés mandou os espias vigiar, ou melhor, espiar a terra. A Bíblia diz que os espias voltaram com um cacho de uva que precisaram de 2 homens para carregar. Colocaram uma vara e um de um lado e outro de outro carregava. Então, quando Deus traz essa expressão da videira, Deus está trazendo algo de muito próspero, algo que produz muito fruto em seu tempo. Israel é uma videira bela e viçosa que cobre de frutos conforme a abundância do seu fruto. Então, mesmo no meio da prosperidade, querido, o povo havia se afastado de Yahvé. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, narra-se uma carta dirigida à igreja de Laodiceia. E o Senhor fala algo muito interessante nessa carta, dizendo assim: eu conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda diz: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso mais de nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A experiência do povo de Israel aqui nesse texto, o que Deus estava mostrando, ele diz: olha, você és rico, mas você está condenado à morte. E um dia, tudo que você tem, você não vai levar nada. Tudo que você conquistou, você vai deixar, ficará para trás. Até porque nós ainda não vimos, eu pelo menos não vi ainda, um funeral onde o caixão ia na frente e os caminhões e caminhões com tudo que a pessoa conquistou na vida atrás dele, levando com ele. Não. O texto diz: contudo, não conhece que és miserável, és digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Porque nu nós nascemos, nu nós retornaremos. E aqui, queridos, Deus estava mostrando para o povo justamente isso. Israel vivia um tempo de grande prosperidade material, mas ao mesmo tempo estava se afastando de Deus. O que isso nos mostra, pastor, trazendo para nossas vidas? É porque muitas vezes, quando nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma luta, nós passamos a buscar a Deus. Passamos a buscar, passamos a orar, a jejuar. E no meio das lutas, no meio das aflições, é o tempo que nós mais buscamos a Deus. Eu não sei, mas aqui no nosso meio, ou quem está nos ouvindo, pode estar vivendo um momento como esse. Um momento difícil em que ele não para de orar. É nas madrugadas, ora antes de almoçar, ora antes de lanchar, ora antes de ir ao banheiro, ora antes, ou ora o tempo todo, ou de fato ora o dia inteiro. Mas está buscando a Deus por conta de quê? De um problema, por conta de uma situação em que está vivendo. Mas quando a prosperidade vem, quando as conquistas chegam, quando a saúde está a todo vapor, esquece-se de Deus. Começa a buscar o dinheiro, começa a buscar a fama, começa a buscar a glória para si. E antes, quando era Deus que fazia, agora não mais, foi eu que conquistei. Eu trabalhei, eu tenho porque eu trabalhei, porque eu conquistei, eu gastei muitas horas trabalhando, por isso eu conquistei muito. Mas Deus olha para nós, diz: tu és miserável, tu és pó, és louco. O texto da palavra diz: eis louco, hoje mesmo pedirá a tua alma. E nós precisamos entender isso, queridos.
O que Deus estava querendo mostrar para o povo de Israel é que ele estava se afastando cada vez mais dele. Deus não queria punir o povo. Deus não quer ver o povo passando por necessidade. Mas às vezes é uma forma dele trazer para perto. É uma maneira de Deus trazer novamente aquele que ele ama. É como um pai que traz o filho. É como um pai que o filho está morando em outro estado e ele quer que o filho volte para casa. Ele deixa de mandar o dinheiro, deixa de mandar, e de repente o filho começa a passar por dificuldades financeiras e tem que voltar para casa. E aqui, amados, eu aprendo uma coisa: que seja em tempo de guerra, seja em tempo de abundância, eu não posso deixar de buscar a presença de Deus. Se o tempo está difícil, eu preciso buscá-lo. Mas se o tempo é um tempo de bonança, eu preciso buscar ainda mais, para não sair da presença dele. Um coração agradecido todos os dias. Hoje talvez você está orando não para pedir a Deus, sim, mas para agradecer. Mas não deixa de estar na presença. E aqui o texto do capítulo 10, versículo 2, diz assim: eis que o coração desse povo foi seduzido e dividido. Quantos corações estão sendo divididos? Quantos corações estão sendo seduzidos, melhor dizendo? Basta nós estar em uma posição melhor. Basta estar vivendo um casamento feliz, que já vem a sedução. Seja através de uma mensagem no celular, seja através de um contato com alguém no trabalho, seja no contato com alguém na rua, mas começa uma investida a seduzir. Porque se tem uma coisa, querido, nós temos sim um inimigo chamado Satanás, que ele veio apenas para matar, roubar e destruir. Ele trabalha 24 horas por dia para matar sonhos, para roubar a felicidade, a alegria. Quantos de nós não já tivemos dia de você acordar com um brilho no rosto e mal sair de casa já ouvir uma palavra que para te tentar deixar para baixo? Porque ele trabalha assim o tempo todo, para seduzir e para dividir. Se é na igreja está dando certo algo, ele vai trabalhar para dividir. Se é numa célula, a célula está indo bem, de repente ele vai seduzir, ele vai tentar dividir. Porque essa divisão vai paralisar o propósito de Deus na vida da pessoa. E assim aconteceu com o povo de Israel. Seduzido, dividiu. Nós conhecemos na história do povo de Israel, onde as 12 tribos, eles conviviam junto. Havia só um estado de Israel. Mas algumas coisas aconteceram para dividir em reino do norte, reino do sul, para enfraquecer. E nas nossas vidas, querido, não é da mesma forma, não é diferente, melhor dizendo. E na nossa casa, o diabo trabalha o dia inteiro, 24 horas do dia, para nos seduzir, para nos dividir. É na célula, é no trabalho. Um exemplo claro: você está indo bem no seu trabalho, você recebe uma promoção, você está feliz, mas de repente tudo começa a conspirar contra você. Para fazer o quê? Para te tentar seduzir, para trazer divisão, para te fazer infeliz. Mas entenda isso, querido, porque quando nós estamos na presença do Senhor, queridos, é difícil o inimigo nos seduzir e trazer divisão no nosso meio. O povo foi seduzido, foi dividido, porque o propósito do inimigo é seduzir para dividir. E ainda mais, trazer a culpa. O texto diz ainda: e agora
deve carregar sua culpa. Deus demolirá os seus altares idólatras e arrasará suas colunas sagradas. Ou seja, para trazer a culpa. Quantas pessoas não conseguem ser felizes porque carregam uma culpa no seu coração? Tem pessoas que vivem anos, 10, 20, 30, 40, 50 anos, carregando uma culpa. Não consegue ser feliz. Uma pessoa que não tem um brilho no rosto. Porque essa culpa carrega, essa culpa, um peso no seu interior. Entenda isso. No versículo 3, estamos estudando o capítulo 10 de Oséias. O versículo 3 diz: e nesse dia eles exclamarão, aleluia, é certo que não temos um rei, porque não reverenciamos a Yahvé. Olha só, não reverenciamos Yahvé. No entanto, ainda que tivesse um rei, o que ele de fato poderia fazer por nós? Aqui o povo abandona Yahvé. Por que eu estou trazendo esse texto para nós nessa hora, nesse dia, compartilhando essa palavra? Porque precisamos entender, queridos, se nós afastarmos de Deus um segundo que sequer, se nós colocarmos nossos pés lá fora, nós poderemos não voltar. Nós poderemos não voltar jamais. E nós precisamos entender que agora é a hora de buscar Yahvé. Esse é o tempo de nós buscarmos a Deus como nunca, como um povo desesperado por Deus. Se nós quisermos ver essa nação ser transformada, se nós quisermos ver nossa família transformada, se nós quisermos ver nossa cidade transformada, nós precisamos correr para os braços do Eterno, correr enquanto é tempo, buscar a Deus enquanto é tempo. Talvez você está vivendo um tempo difícil em sua vida, mas a hora é agora. Hoje é o seu dia de você correr para os braços de Yahvé e dizer para Ele: Senhor, eu te busco, eu preciso de Ti, hoje é o meu dia. Opera um milagre em minha vida. Não importa qual seja o seu problema, não importa a situação que você está vivendo, Ele é Deus, Ele pode mudar a sua sorte. Ele mudou a sorte do povo de Israel. Quando o povo de Israel se arrependeu, buscou a Deus, Ele mudou a sua sorte. E Ele pode mudar a sua também. Em quarto lugar, no versículo 4, a Bíblia diz: ora, os reis construíram, ou melhor, os reis costumam fazer muitas promessas, mas não as cumprem. Juram falsamente e celebram pactos que não honram. Por isso, os litígios brotam como ervas venenosas nos sulcos dos campos arados. Amados, precisamos entender algo. Todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança em homens, nós iremos decepcionar em algum tempo, em algum momento das nossas vidas. O texto diz que os reis costumam fazer muitas promessas, mas não as cumprem. Enquanto nós colocarmos a nossa confiança em homens, querido, nós vamos nos decepcionar. Por isso que a nossa confiança deve estar em Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem cuja confiança está em Deus. Espere em Deus, espere em Deus. Nós devemos esperar somente nele, porque esperando em Deus, nós não iremos decepcionar. Deus jamais irá nos decepcionar, queridos, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Por isso a minha confiança deve ser plenamente, totalmente depositada em Deus. Em qualquer que seja o procedimento, em qualquer que seja o momento da minha vida ou situação que eu esteja vivendo, Deus pode usar pessoas? Pode, mas a minha confiança vai estar nele. É em Deus que eu vou confiar, não no homem. Amém?
Posso ouvir um glória a Deus? A idolatria. O povo de Israel tornou-se idólatra. No capítulo 5 diz: o povo que vive em Samaria, que era a capital do reino do sul, o povo que vive em Samaria, do reino do norte, melhor dizendo, o povo que vive em Samaria teme o ídolo em forma de bezerro, de Bet-Aven, né? Que é casa da impiedade. Eis que sua gente lamentará por ele, como também todos os sacerdotes idólatras, que muito se alegram ao contemplar o seu esplendor, e o verá ser extirpados deles e levado para o cativeiro. O Senhor começa a trazer ao povo idólatra. Havia uma idolatria, o povo construía bezerros de ouro para adorar. Já estava tão longe de Deus que começaram a buscar outros deuses. E por conta disso, o versículo 6 diz: sim, até mesmo esses ídolos será levado para a Síria como um presente para agraciar o grande imperador. Deus começa a trazer para o povo que eles seriam levados em cativeiro, que até os seus ídolos iriam cativo para a Síria. Nesse momento Efraim será humilhado e Israel se envergonhará grandemente por conta do seu inútil ídolo de madeira. Amados, a idolatria, o pecado, a feitiçaria, ela vai nos expor, assim como Israel foi exposto à humilhação e à vergonha. O pecado também ele vai nos expor à humilhação e à vergonha. Todas as vezes que nós pecarmos contra Deus, que nós afastarmos da presença de Deus, nós seremos expostos à humilhação e à vergonha. Quantos estão vivendo hoje essa humilhação? É humilhado em casa, é humilhado no trabalho, é humilhado em todo o tempo por conta de um pecado não confessado, por se distanciar de Deus, da presença de Deus, exposto à humilhação, recusam a se arrepender. No capítulo 11, no versículo 5, diz assim: não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusaram arrepender-se. O que Deus estava falando para o povo? Diz: olha, vocês não vão voltar para o Egito, para a terra onde eu te libertei através do meu servo Moisés, mas vocês serão levados cativo para a Síria. E talvez o cativeiro da Síria foi pior do que do Egito, porque o povo a nação de Israel foi assolada. Porque, querido, o pecado, o distanciamento do homem, a separação do homem de Deus, vai levá-lo a justamente isso, a viver como um prisioneiro do pecado, trazendo consequências terríveis na vida do homem. E essas consequências do pecado que Israel cometeu contra Deus, o povo foi levado em cativeiro, sofreram, vendo as suas famílias sofrendo, filhos sofrendo, às vezes arrancados da própria família. O que eu aprendo nesse texto, nesse livro de Oséias, querido, que quanto mais distante o homem estiver de Deus, mais oprimido ele vai estar. Quanto mais distante o homem estiver de Deus, mais destruído ele vai estar. Por isso, nessa noite, Deus nos trouxe aqui para ouvir que é tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de nos humilharmos. Hoje é o seu dia. Hoje é a sua hora. Não importa o que você
tem cometido, não importa o que você errou, não importa a sua falha, o que Deus te chama é: venha como está, mas não permaneça como estás. Você pode ter sua vida hoje lavada pelo sangue do Cordeiro. Você pode ter hoje seus pecados perdoados. E no capítulo final desse livro de Oséias, que tem como título: há perdão ao Israel arrependido. E eu quero te dizer nessa noite: há perdão de Deus para você arrependido. Há perdão de Deus. Aquele que confessar e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Aquele que buscar a presença de Deus hoje, porque ainda há tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Deus está perto de você agora. Deus está perto da sua família agora. Deus está perto, como nunca Deus está tão perto de você, ao ponto de você abrir os seus olhos espirituais e contemplar a sua presença, a glória de Deus que está aí na sua casa e aqui nesse lugar. O que essa história mostra é que Deus levanta um profeta, Oséias, um profeta corajoso que ousou a obedecer a Deus, embora um pedido que Deus fez para ele seria um pedido até difícil para, não era qualquer homem que estaria capaz de se expor à vergonha, de se casar com uma prostituta e ver teus filhos com um nome que não era um nome legal, vamos dizer assim. Ter o nome de sua filha não amada. Quem é que botaria o nome de sua filha não amada? Todas as vezes que a pessoa chamasse sua filha, oh não amada, essa pessoa já ia nascer, ela ia crescer com um trauma. Mas Deus estava falando com o povo de uma forma bem clara, trazendo um exemplo. Quantas vezes Deus tem falado contigo assim, usando circunstância, de você ligar a televisão e de repente você ouve na televisão: ei, para com isso, não faça isso, volte para Deus. Quantas vezes você vai na rua, alguém para na sua frente e diz: olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, não anda por onde você está andando, saia daqui porque é perigoso. Quantas vezes Deus não tem usado circunstância, Deus fechado porta para te falar, mas muitas vezes nós somos insensíveis. Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Abrimos o celular todos os dias, aquilo que é um gracejo, nós passamos horas e horas olhando, mas quando é uma mensagem de Deus, muitas vezes desligamos, passamos direto. Se é uma pornografia, passa horas, mas quando é uma mensagem de Deus, vai rolando, simplesmente passando. E Deus falando, Deus usando pessoas, Deus usando circunstâncias. Tem pessoas que perdem pessoas amadas da família para depois se arrepender. Tem pessoas que vão para o leito de um hospital. Tem pessoas que têm experiência de ir à beira da morte para poder se arrepender. O que Deus está te dizendo hoje, meu irmão e minha irmã, não espere isso acontecer na sua vida. Hoje é o seu dia. É tempo de nós buscarmos a presença de Yahvé. Eu posso viver uma vida feliz, eu posso viver uma vida transformada. O mundo não tem nada para me oferecer. Tudo que eu tenho de melhor é tudo que vem de Deus. E tudo que vem de Deus tem que voltar para Ele. A honra, a glória e todo o louvor. Eu te convido nessa hora, coloque-se de pé. Você que está em casa nos ouvindo, coloque-se de pé. Pega na mão do seu filho, da sua filha, da sua esposa.
Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, na sua casa. Aqui não, no templo nós não podemos, mas você está reunido em família. Talvez você está com seu marido, talvez você está com a sua esposa, talvez seu filho está aí do lado de você. Chama seu filho, vamos orar nessa hora. Hoje é o dia, esse é o tempo de Deus para você. Há salvação, há perdão de Deus para você, há perdão de Deus, meu irmão. Talvez você tenha um problema, talvez no seu casamento, talvez você tenha vivido dias de grandes contendas no seu casamento. Talvez a sua casa tenha mais parecido um campo de guerra, um campo de batalha, do que um lar de paz. Mas hoje Deus quer mudar a sua sorte. Hoje é o seu dia, é a sua hora, é o tempo, é agora, porque agora é a hora de buscar Yahvé. Não é amanhã, não é depois, não é no mês que vem, é agora. Deus está aqui, Deus está na sua casa, e você pode mudar a sua sorte. Feche seus olhos e com sinceridade em seu coração, busque a presença de Deus agora. Coloque-se diante da presença dEle. Busque o Senhor, arrependa-se do seu pecado. Arrependa agora, faça como o povo de Israel, faça como o povo que se voltou para Deus, que clamou a Deus, e o clamor do povo de Israel chegou à presença do Senhor, e Deus ouviu o clamor, Deus perdoou, Deus sarou a terra. Deus quer sarar, quer transformar a sua vida, a sua família, a sua casa. Nesta hora, somente crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Feche seus olhos, começa a clamar. Diz: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso. Eu não sei viver sem a Tua presença. Eu quero Te buscar hoje, Senhor. Eu quero buscar a Tua presença. Pode chegar para Deus e falar: Deus, eu não sou merecedor do Teu amor. Eu não mereço, Pai. Mas é através do Teu Filho, do sacrifício na cruz, eu tenho um livre acesso a Ti. Eu posso chegar, Senhor, diante de Ti nesta noite, me humilhar na Tua presença. O Senhor pode mudar a minha sorte. Esse é o tempo, meu Pai. Esta é a hora que nós encontramos, que nós buscamos a Tua presença. Espírito Santo, ajuda-nos. Eu te peço, Espírito Santo, apodera-te de cada vida, de cada família que está orando. Senhor, que a Tua glória, que a Tua Shekinah invada cada casa, cada lar, cada casamento nessa hora. Meu Deus, cada coração, Pai, aqueles que precisam de cura, Pai, na alma, traz cura nesta hora. Aquele que precisa de cura física, meu Deus, Pai, que seja liberado uma unção de cura, Senhor, sobre cada lar, sobre esse lugar nessa hora, sobre esse ambiente que estamos, Senhor, sobre, Pai, sobre cada família, Pai, que cada pai de família se levante agora em oração, tomando posse de todas as promessas do Senhor. Pai, opera um milagre, Senhor, confirma a Tua palavra, confirma a Tua palavra nessa casa, confirma a Tua palavra nesse casamento, confirma a Tua palavra nessa vida, meu Deus, confirma, Pai. Hoje é noite de milagre, hoje é noite de sobrenatural, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, papai, vai agora, meu Deus, vai, meu Deus, oh Senhor, opera um milagre nessa vida hoje. Hoje é dia de milagre, hoje é dia de salvação. O texto que nós lemos diz: porque agora é a hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que Ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de justiça e salvação. Senhor, derrama a sua chuva sobre cada lar, sobre cada vida agora, Pai. Faz chover, meu Deus, faz chover, Pai. Chuvas, Pai, trazendo a Tua justiça, a Tua salvação. Faz chover, meu Deus, chuva de bênção. Faz chover, Senhor, sobre a mente desta pessoa.
Faz chover, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família, Pai, sobre esse ministério, Pai. Faça chover, meu Deus, na vida desse teu servo que um dia o Senhor ungiu para ser um pastor, uma pastora, e Pai, pela circunstância eles têm, ó Deus, se afastado de Ti, ó meu Deus, têm desistido do chamado. Meu Deus, derrama a Tua chuva de bênção nessa hora e traz avivamento, Pai. Traz avivamento nessa casa, traz avivamento nesse ministério, traz avivamento, aviva, Senhor, em nome de Jesus. Traz o avivamento em nome de Jesus. E nessa noite, se você quer experimentar esse novo de Deus, se você chegou aqui nesta noite e quer sair totalmente diferente, se você que está nos assistindo agora, se você quer viver uma vida totalmente transformada, eu te convido nesta hora a fazer uma oração comigo. Essa oração vai mudar a sua vida. Eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que essa oração que você vai fazer de todo o seu coração, porque é tempo de buscar o Senhor, é tempo agora, é a hora de buscar Yahvé. Esse é o seu momento. Eu não estou te oferecendo aqui uma religião. Eu não estou te oferecendo aqui, queridos, não, eu estou oferecendo a você aquilo que Deus pode fazer, que é te salvar, que é te curar. E se você nessa noite crer, levanta a sua mão direita e faça essa oração comigo dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter pecado contra Ti. Senhor Jesus, eu nessa noite, eu Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Entra na minha casa, entra na minha vida. A partir de hoje, eu buscarei a Tua presença. Não irei cair nas seduções do inimigo, porque o meu coração é totalmente Teu. Receba nesta noite todo o meu ser, meu espírito, minha alma e meu corpo. Viverei para Ti todos os dias da minha vida. Amém. Aleluia. Você que fez essa oração pela primeira vez aí em casa, onde você está nos assistindo, levanta a sua mão. Eu quero orar por você que entregou a vida a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aqueles que estão aqui no templo, eu queria que os irmãos encostassem perto de quem fez essa oração pela primeira vez. Mantenha a mão levantada, irmão. Pode manter. Você que fez essa oração pela primeira vez, deixa a mão no alto. Alguém vai encostar perto de você para orar por você. Queria pedir os irmãos aí que estão aí atrás, irmão Robson, vamos orar pelo irmão aí, o Felipe, o Marconi, ora pelo irmão ali que está do lado. Amém? Vamos estar orando nessa hora. Eu quero orar por você também que fez essa oração pela primeira vez, que está em casa, que está no carro ou no trabalho, nos assistindo. Eu quero orar por você. Mantenha sua mão de pé. Estenda suas mãos na direção da minha mão aqui. Eu quero orar por você. Hoje chegou salvação em tua casa. Hoje é dia de milagre sobre a tua vida. Hoje é dia de milagre na sua casa. A sua vida não mais será a mesma, porque o Senhor, Ele já escreveu o seu livro, o seu nome no livro da vida. Deus já escreveu o teu nome no livro da vida, porque essa oração que você fez te dá direito, de acordo com o que diz as Escrituras, que se com a tua boca confessar a Jesus e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então creia nisso. Eu oro por você nessa hora. Pai, eu apresento aqui a vida do teu filho, da tua filha diante de Ti. Obrigado, meu Deus, porque ele ouviu a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pois a Tua palavra, Senhor, ela penetrou nesse coração e produziu frutos de arrependimento. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha sustentar o Teu filho, a Tua filha. Oh, meu Deus, que essa casa, que essa família possa viver, Senhor, como um lar de paz. Que a Tua paz reina, que a paz que nós só encontramos em Cristo Jesus reina sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse coração. Eu declaro em nome de Jesus que você possa viver todos os dias da sua vida na casa do Senhor, na presença do Senhor, na presença,
pois é tudo o que você precisa, é da presença do Senhor. Se você crê, diz amém e dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? Aleluia! É para Jesus, você pode fazer melhor. Você que está em casa, aplauda Jesus, manifesta-se a sua alegria na presença do nosso Rei. Amém. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta semana. Você viverá uma semana de grandes milagres. Muitos milagres vão acontecer. Algumas coisas que você tem colocado diante de Deus há muito tempo. Tem coisas que fez você perder o sono. Eu quero te dizer, querido, permaneça firme. Permaneça firme. Permaneça firme, porque o milagre está chegando sobre a tua vida. O milagre de Deus está chegando na tua casa. Creia somente e você verá a glória de Deus. Permaneça firme. Permaneça firme. Não tire o foco. Esteja focado naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Permaneça firme. Está chegando a hora. A hora vem. A hora é chegada. Creia. Deus está fazendo algo na sua vida. Eu oro para todos que estão nos assistindo agora. Muito obrigado por ter até agora se exposto à palavra de Deus. E eu sei que a sua vida não será mais a mesma. Eu oro para que a fome, a sede da palavra, a fome de Deus esteja queimando em seu coração. Deus vai te acordar nas madrugadas para você orar, para você ler a palavra. Porque essa palavra ela vai ser como lenha lançada no fogo do teu coração e vai queimar dentro de você a sede de Deus e a fome de Deus. Esse é o tempo de buscar Yahvé. Esse é o tempo. Arrependa-se, continue se arrependendo e você verá a glória de Deus. Aleluia. Adore, levante as suas mãos. A glória para sempre. Adore, adore. A Ele a glória. Levante as suas mãos e declara isso: a Ele a glória. A Ele a glória. Sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante as suas mãos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para ele são todas as coisas. Porque
Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Nessa noite de salvação, nós Te agradecemos, Pai, por tão grande amor que Tu tens demonstrado para conosco. Muito obrigado, Jesus, por levar na cruz a condenação que era para nós. Mas o Senhor preferiu ir à cruz, a morrer por nós, do que a viver sem nós. O Senhor preferiu morrer por mim do que a viver sem mim. Obrigado, Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado pela cura. Toma agora cada vida, Senhor, que aqui se encontra. Que todos tenham uma semana, Senhor, sobrenatural. Manifesta a Tua glória, Senhor, em cada casa, em cada lar. Abençoa a nossa cidade. Meu Deus, abençoa a nossa nação. Que o Brasil, Senhor, venha viver o tempo de avivamento, Pai. Que essa nação, meu Deus, venha Te buscar de uma forma como nunca antes, Pai. Para que os Teus milagres, para que a Tua palavra se confirme em cada lar, em cada família, em cada habitante dessa terra. Levanta as suas mãos. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Forte aplauso a Jesus.